Quando anunciaram Extermínio a Evolução, eu fiquei muito empolgado, principalmente porque Extermínio de 2002 é um clássico aí do cinema pós-apocalíptico. O filme, mesmo que tivesse um baixíssimo orçamento, conseguiu ali deixar sua marca, não só porque a história é diferente do habitual para esse estilo de filme, e também porque eles introduziram os infectados que correm, mas também é um filme que teve uma cinematografia diferente, já que o diretor optou por usar câmeras digitais da época para gravar todo o filme. Então, é um filme marcante, um filme de 2002. Daí temos Extermínio 2 de 2007, que é um filme complicado. Eu fui reassistir porque eu não tinha uma lembrança tão vívida dele, e quando eu reassisti eu percebi o quão burro aquele filme é. A gente tem duas crianças fazendo um monte de burrada, e aí essas crianças saem de uma zona militarizada, super protegida, da maneira mais fácil possível. Daí a gente tem todo aquele ataque na cidade, as pessoas morrendo, tudo saindo do controle do exército, e os personagens ali meio que são idiotas, eles fazem umas coisas tão inconsequentes. A gente também tem infectado que pensa, né, que ele tem uma forma de pensar diferente dos outros, então é um filme complicado. Revisitar ele não foi uma coisa tão boa. E eu fui assistir Termina a Evolução já esperando que ou ele poderia ser muito bom ou ele poderia ser muito ruim. Mas ele até que me surpreendeu, pra ser sincero aqui com vocês. Ele tem uma identidade visual bem própria, ele também é um filme corajoso, porque a gente tem muitas escolhas visuais narrativas ali ousadas, e também ele traz de volta o Danny Boyle e o Alex Garland pra trabalharem juntos novamente nessa história que é totalmente contemplativa, e eu acho que isso vai incomodar algumas pessoas, mas também é uma história que sabe trazer momentos ali pra deixar o público meio surpreso, como por exemplo, o diretor optou por colocar um infectado pirocudo, meio doido, correndo atrás ali de algumas vítimas. E apesar de eu ter gostado de Extermínio a Evolução, ainda assim eu tenho algumas ressalvas, tenho algumas críticas a fazer sobre ele, e hoje eu vou falar sobre este filme nesse vídeo. Mas antes de começar, já deixa o like que é importante, se inscreve no canal para próximos conteúdos, séries e filmes, e me conta nos comentários o que vocês acharam do filme, gostaram? Esse terceiro filme se passa em 2030, 28 anos depois da primeira infecção do vírus da raiva, que transformou os humanos em criaturas sanguinárias e bem rápidas. E essa infecção foi contida na Europa continental e confinada ali às Ilhas Britânicas, que permaneceram em quarentena e isolamento do resto do mundo. E nesse cenário pós-apocalíptico que a gente vê aqui, nós conhecemos o Spike, um menino de 12 anos criado ali numa ilha isolada com o pai Jamie e com a mãe Isla. E esse garoto vai passar por um ritual de passagem que consiste em ele ir até o continente, matar o primeiro infectado dele, e assim ele se torna um homem. E ele faz toda essa jornada com o pai dele, e o que começa pra ele como uma tradição de sobrevivência acaba se tornando uma jornada pessoal que ele nem imaginava que ele entraria. Porque essa jornada meio que faz ele se questionar algumas coisas, e ele embarca depois numa jornada com a mãe dele pra levar a mãe dele até um médico no continente, porque ela tá doente e precisa de ajuda. E ao longo dessa aventura que ele vai viver, ele vai enfrentar alguns dilemas, vai enfrentar algumas ameaças, principalmente de infectados, mas também outras ameaças. E ele vai descobrir algumas coisas que ele nem imaginava que existiam, e isso indiretamente transforma ele num homem dentro dessa história que tá sendo contada. E assim, a jornada de pai e filha apresentada no começo do filme é muito intensa, muito violenta e bem simbólica, mas depois disso, quando a gente vê que o Spike embarca com a mãe dele pro continente, o roteiro parece que perde um pouco a mão. Eles trazem muitos momentos emocionantes, e isso é inegável, a gente vai falar um pouco mais sobre isso logo mais, só que a aventura que esses dois vivem é muito artificial comparada à primeira do filme com o pai e filho. Porque assim, a mãe e o filho até enfrentam alguns perigos ao longo do caminho, mas de repente parece que esse mundo que era cheio de infectados tá vazio quando eles estão juntos. Isso porque algumas horas antes, um alfa tava correndo atrás do pai e do filho, e agora a mãe e o filho estão lá, andando na maior tranquilidade, na maior paz. Então pra mim tem esse problema aqui no filme, e não só esse problema, como também essa história aqui, ela traz muitas ideias legais, mas ela não desenrola quase nenhuma delas. A gente tem alguns infectados que parece que formam famílias aqui. A gente tem uns zumbis que são os alfas, que são super fortes, ágeis, não são parados por nada, mas ainda continuam sendo humanos com o vírus da raiva. Então assim, como que eles se desenvolveram e se transformaram naquilo, sabe? Nessa carcaça forte. Não é como se a Umbrella Corporation tivesse feito experimentos pra criar um zumbi ali avançado. Igual acontece lá em Resident Evil, sabe? Aqui a gente não tem isso acontecendo, pelo que eu saiba até então. Mas em contraponto a isso, que o filme não desenrola bem, ele traz alguns conceitos legais sobre religião, sobre política, sobre crescimento pessoal também, amadurecimento, e claro, sobre a relação familiar ali dos protagonistas. E todos esses temas que eu mencionei são abordados nesse único filme durante as 2 horas, então é muita bagagem para uma única história. Isso pode ser meio complicado para algumas pessoas, porque o ritmo
ritmo não é tão constante. Então, às vezes, se torna um pouco mais lento. Então, é um filme que não segue numa linha normal. Ele realmente tem altos e baixos. Mas uma coisa que é certa e é inegável que todos do elenco atuam muito bem. Começando pelo Aaron Taylor-Johnson, que não faz muito aqui no filme. Ele aparece na primeira metade da história, mata uns infectados, festeja ali com o filho dele. Mas ainda assim, mesmo que ele não tenha a presença que eu imaginei que ele teria, ele ainda tem umas cenas intensas. Então ele funciona muito bem aqui. E quem realmente se destaca demais e que eu não imaginava que se destacaria tanto é a personagem da Jodie Comer, que é o coração aqui do filme. A Aisla começa a história como uma mulher adoecida, que quase não tem função narrativa, mas aos poucos ela se transforma em algo que move essa história, que vai movimentar as ações do Spike, que vai fazer todo o enredo de mãe e filho correr ali pra ter uma abordagem mais trágica, mais comovente, mais forte. E nada dessa abordagem que eu mencionei funcionaria sem a performance ótima do Alf Williams, que interpreta o jovem de 12 anos, que é o primeiro trabalho dele em Hollywood, e eu já vejo muito potencial nesse menino. A performance dele é bem contida, mas ao mesmo tempo traz uma certa energia legal, e ele também consegue contrastar bem com a performance do Ralph Fiennes, que eles atuam juntos ali no último ato do filme, e eles entregam um momento tão singular e tocante juntos, sabe? A energia dos dois, sem ao menos ter diálogos ali sendo falados, né? Só de ver a sensação que a cena passa, ver como o rosto dele meio que emana a perda, a solidão ali, e ao mesmo tempo o personagem do Ralph, que é um doutor aqui no filme, traz o conforto, traz o amparo que ele precisa, de uma maneira um pouco mais filosófica. Isso conecta muito bem esses dois personagens e mostra que a performance de todos desse elenco são impecáveis. E aqui, gente, é um filme sobre performance, sabe? É um filme sobre atores entregando tudo de si pra viver os personagens. Ah, e também tem o ator Edvin Hyding, que interpreta o soldado sueco lá que aparece na metade do filme. E assim, ele não tem um papel tão uau, vou ser sincero pra vocês, né? Mas ele serve muito aqui na história pra contextualizar a gente sobre o resto dos continentes, sabe? Sobre o resto do mundo. Porque ele traz o ponto de que o resto do mundo não tá infectado igual tá ali nessas ilhas britânicas. Então, isso é muito legal. E eu achei que era uma coisa que ia passar batido, mas não, eles trouxeram essa explicação meio que subentendida e pra mim funcionou muito bem. E é claro que eu também preciso elogiar a identidade visual desse filme. O Danny Boyle usou os iPhones 15 Pro Max pra gravar todo esse filme e o resultado foi uma composição de texturas, distorção de imagem, ângulos meio doidos, sabe? Isso trouxe também uma perspectiva legal pra temática que esse filme aborda, que é zumbis. Então tem umas cenas que geram um incômodo, não sei se vocês vão sentir o mesmo incômodo que eu, mas tem umas cenas que são filmadas com uns frames tão esquisitos que geram uma sensação estranha, mas no geral eu acho que esse filme consegue ser bonito visualmente também, porque o diretor de fotografia, o Anthony Dodge, conseguiu ampliar muitas cenas, trazer cenas muito panorâmicas, muito abertas, então tem ali aqueles campos bonitos, verdes aparecendo. Outra hora a gente vê aquele templo dos ossos do doutor, que é bizarramente lindo de ser visto, então é realmente uma composição muito da hora ver como eles trabalharam a identidade visual do filme. E não só a identidade visual é marcante, como a trilha sonora também é. Aquele meio que poema que é falado e a gente fica ouvindo tem, sabe? Tipo numa sequência assim rítmica que vai seguindo e você vai ficando angustiado com as coisas que vão acontecendo e você fica tipo, meu Deus do céu. É quase como se a trilha sonora fosse um personagem nessa história. Então mesmo que esse filme não seja um filme de zumbi perfeito, não é um filme que eu imaginava que ele seria, ainda assim ele me surpreendeu de uma outra maneira. Porque ele abraçou muito bem o drama familiar, ele também trouxe ali uma história sobre amadurecimento pessoal, uma crítica social muito da hora, alegorias políticas, tudo isso estava junto. E a ambição do diretor e do roteirista de colocarem tudo isso poderia ter dado muito errado, mas deu certo, sabe? Tipo, os erros existem, mas ainda assim são erros que mostram o quão ousado esses dois foram pra trazer tudo isso de uma maneira doida e lúdica pra gente. E o filme não vai agradar todo mundo, sei que a maioria vai detestar o que vai ver aqui, e tá tudo bem. Eu acho que tá tudo bem você não gostar desse filme, porque realmente é um filme divisivo, é um filme que vai gerar ali um debate muito grande no público, mas não tem como a gente não falar o quão ousado esse filme foi. E eu já tô empolgado pra ver os dois próximos filmes, que já estão confirmados, e eu quero saber onde essa história vai terminar. Mas me conta aí, vocês vão assistir? Termina a Evolução que tá nos cinemas? Coloca aí nos comentários. A partir de agora eu vou falar com spoilers, então já fica avisado, tá? Eu quero falar sobre aquele desfecho, sobre o desenvolvimento de algumas tramas, vamos falar sobre bastante coisa. Mas ó, deixa o like, hein? Se assistir até esse ponto do vídeo, coloca um zumbizinho lá de emoji nos comentários,
pra saber que você veio até esse momento. Nesse filme nós conhecemos a ilha de Lindisfarne, que tá livre dos infectados, e ela é conectada ao continente por uma ponte que só aparece quando a maré tá baixa. E nesse local nós conhecemos o Spike, de 12 anos, que mora com seus pais, o Jamie e a Isla. E esse garoto sai com o pai dele pro continente pra matar o primeiro infectado dele como parte do ritual de iniciação, e essa jornada inicial do filme é super divertida. A gente tem aqueles infectados grandões que são super lentos e estão ali comendo minhocas, então assim, é engraçadinho ver esse começo, e ao mesmo tempo muito bizarro ver aqueles gordões ali infectados. E eu até fiquei intrigado nesse começo, naquela cena onde a gente vê que o Jamie ia matar aquela infectada mais criancinha, e ele não matou, e ela saiu correndo com medo. Então eu fiquei pensando, por que aquela infectada tava com medo? Os infectados não deveriam ter medo, por que ele teve medo? Eu entendi meio que, tipo, essa criança poderia ser filha daqueles infectados que morreram, e aí matou os pais dela, e aí ela ficou assustada e foi embora, mas como assim? Sabe? Como assim? Então eu fiquei curioso pra saber como funciona a infecção, porque uma hora parece que os infectados só agem com instinto primitivo, outra hora parece que eles pensam, como que tá rolando essa infecção aí que eu não tô entendendo? Mas voltando a falar da jornada do pai e do filho, eles acabam meio que sendo descobertos por um grupo de infectados, tem que se esconder, eles vão até o sótão e ficam lá escondidos. Achei muito legal essa cena. Esse momento foi muito intenso, e em contrapartida a gente teve aquele outro momento que foi onde o Alva tava correndo atrás desses dois. E, gente, essa cena teve um fundo verde que foi tão notável, e assim, pra mim foi o auge da trecheira desse filme, porque eu falei, não, tudo bem gravar o filme com iPhone, tudo bem fazer um efeitozinho X ou Y aqui ou ali, mas esse momento que a gente vê aquela água meio que sendo jogada pros lados, o Alpha correndo, não. Mas voltando a falar do pai e do filho dentro do sótão, a gente vê que nesse momento o Spike vê uma fogueira à distância, e o pai dele meio que ignora isso quando ele pergunta, tipo, o que é isso, pai? O pai dele meio que dá um chegar pra lá nele, porém ele acaba descobrindo que esse fogo vem ali do Dr. Ian Kelson. E o pai dele, né, o Jamie, tinha falado que os doutores tinham morrido, que não tinha mais doutor, pipipopó. E saber que o pai mentiu pra ele deixa o Spike bem puto, ainda mais porque ele sabe que a Isla tá bem doente e precisa de um médico. Então o Spike tem a ideia de fugir com essa mãe dele, leva ela até o médico, e ele faz isso sem o pai, porque ele vê o pai ficando com uma outra mulher ali na festa de iniciação dele, então isso deixa também ele irritado. E esse amor de mãe e filho que existe aqui no filme é tão forte, tão bonito, tão poderoso, que pra mim foi uma das coisas mais legais da trama. Eu achei tão fofinho aquele momento que o Spike deu o bacon dele pra mãe, tipo, ai... Foi tão boba a cena, mas foi tão bonita, sabe? E assim, a jornada dessa mãe e filho começa de uma maneira ali que parece que vai ser intensa, parece que vai ser cheia de adversidades no caminho, mas são poucas que aparecem, né? Sinceramente, eu achei que foi fácil demais eles chegarem onde eles chegaram. Parece que todo o terror que o diretor poderia ter construído durante essa jornada foi abafado pelo lado mais dramático que o roteiro tava tentando jogar ali pra gente, em torno dessa jornada introspectiva desses dois, né, da mãe e filho. Então acaba que uma coisa meio que se sobrepõe à outra, e parece que a jornada desses dois é muito menos sobre os ataques e muito mais sobre o emocional deles. Fazendo assim a gente ter poucas cenas ali realmente de perseguição. Teve aquela lá da Isla atacando infectado enquanto o Spike dormia, que foi uma cena ok. Eu esperava mais do suspense dessa cena. Eu acho que a forma com que ela foi conduzida foi interessante. Deu aquela energia de tipo, quem vai ser atacado? Mas ao mesmo tempo eu não fui o maior fã desse rolê do problema que a Isla tava tendo, sabe? Que ela não lembrava das coisas. Então pra mim foi bem mais ou menos esse momento. A gente também teve aquela cena da horda de infectados no campo aberto. Essa cena, no caso, foi visualmente linda e culminou na explosão daquele posto de gasolina. E a gente também teve o Sueco aparecendo, aquela piadinha sobre o preenchimento labial da namorada dele, foi um ponto legal do filme, porque eu dei uma risadinha. E isso tudo culminou na Isla ficando frente a frente com aquela grávida infectada. E ela deu as mãos pra grávida infectada e fez o parto dessa grávida infectada. Tipo, o doutor Ian até explica um pouco depois que a infecção da raiva não passou pra criança por causa da placenta, e eu fiquei, era essa a explicação mesmo? Tipo, uma criança pega tanta coisa dos pais, e aí a raiva, que é uma das coisas mais gritantes no corpo daquela mãe, ele não pega. Sei lá como funciona o nascimento de uma criança. Realmente eu não tentei ir atrás pra procurar, mas eu fiquei curioso, eu fiquei bem curioso pra saber sobre os milagres da placenta. Mas assim, vamos concordar uma coisa? Engravidar uma zumbi foi too much, gente. Too much. Tipo assim, eu não sei. Eu entendo que o zumbi que ela deu ali era pirocudo. Ela deve ter gostado. Tudo bem, mas como surgiu a gravidez? Existiu uma ereção ali? Como que teve nutrientes para aquela criança sobreviver? São tantas perguntas. E por falar no nosso alfa pintoso, né, que aparece aí com a bingola balançando do lado do outro,
ele surge do nada, mata o sueco, vê que a mulher dele acabou de morrer e tenta pegar o bebê dele que acabou de nascer, só que a Aisla e o Spike pegam esse bebê e saem correndo, e o Dr. Ian aparece e meio que para esse cara ali, dando um dardo com medicamentos pra ele. E aí chegamos na parte final do filme, onde nós conhecemos o Templo dos Ossos, que é o santuário construído por esse doutor com vários crânios de pessoas que já morreram, e ele construiu esse cenário pra homenagear todos esses mortos. E eu não sei vocês, mas eu ficava sempre puto quando o Alpha aparecia e ninguém matava ele. Tipo assim, o Ian teve a chance de matar ele 2 vezes e não matou. Quase ele e o Spike morreram e eles não mataram o Alpha. Gente, e vocês ficaram irritados com isso também? Me conta nos comentários. E nesse ponto da história, o doutor diagnostica a Aisla com câncer. E esse câncer tá com metástase, então assim, ela tá morrendo aos poucos. E ela acaba decidindo morrer de vez, em vez de continuar a sofrer. E o doutor mata ela, e agora o crânio dela faz parte do Templo dos Ossos. E eu achei muito desnecessário matar ela agora. Queria mais Judy Comer numa sequência. Queria mais dessa mãe e desse filho juntos. Gente, esse querido fez tanto pela mãe. Ele fez tanto pra ajudar ela, e ele acabou levando ela pra cova dela. Então assim, foi um momento muito triste. Foi um momento muito pesado pra mim. Eu fiquei puto. Fiquei puto. E o filme então termina com o Spike deixando o bebê ali, né, que chama Aisla, na frente da ilha e indo embora sozinho pro continente, onde ele acaba sendo atacado por alguns infectados. E eis que então aparece o Jimmy, um cara de cabelo loiro, com roupas esportivas e com uma cruz invertida no pescoço. E ele tem uma equipe que tá vestida igual a ele, só que cheia de cores. Todos parecem uma mistura de Teletubbies com Power Rangers. Eles até fazem acrobacias e piruetas pra matar os infectados. E o filme termina com o Jimmy convidando o Spike pra se juntar a ele. E a partir daí teremos a sequência, que estreia em 16 de janeiro de 2026, se eu não me engano, chamada Extermínio, o Templo dos Ossos. E eu imagino que vai abordar mais sobre o doutor e sobre esse rolê envolvendo o Jimmy, então o que vem pela frente, né? Porque esse Jimmy é um personagem complexo. Durante todo o filme paira a ideia de quem é esse Jimmy, né? A gente sabe que lá no começo da história a gente conheceu uma criança chamada Jimmy, e essa criança viu os pais sendo mortos por infectados, incluindo o pai que era religioso, se entregando pros infectados porque ele disse que era o dia do juízo final. E ele deixou a cruz ali dele com o filho se escondeu e muito provavelmente ficou traumatizado, porque a gente vê o Jimmy aí bem esquisitinho nesse final do filme. E a gente também sabe que o Jimmy não é tão piedoso quanto o sorrisinho que ele colocou no rosto no final, porque tem um momento que a gente vê um corpo pinturado com o nome dele escrito ali. E a gente também vê alguns grafites ao longo do filme com o nome dele também escrito. Então, assim, esse Jimmy tá em todo lugar, em toda parte. E é esquisito isso. Coisa de culto, coisa de seita. Eu li numa entrevista do diretor e do roteirista que eles trouxeram esse tal de Jimmy como um personagem aí importante pra história, porque eles queriam uma representação do Jimmy Savile, que era um ex-apresentador de TV e DJ britânico, que após anos se passando por um bom filantropo, por uma boa pessoa, acabou sendo denunciado como um predador sexual após a sua morte em 2011. E dezenas de acusações de abuso sexual foram feitas contra ele. Então todos os ingleses acabaram ficando chocados, porque eles imaginavam que esse cara era muito bonzinho e ele era, na verdade, um grande vilão. E o filme usou esse final pra trazer uma representação da cultura pop da época que tudo aconteceu. Então lá em 2002, quando os Teletubbies estavam em alta, os Power Rangers estavam em alta, quando o Jimmy estava em alta, e eles quiseram juntar tudo isso e muito mais nesses personagens do final pra abordar muito sobre o impacto da cultura pop, da nostalgia e de tudo isso dentro da nossa sociedade atualmente. Então isso vai ser um grande ponto da trama do segundo filme, o próprio diretor e o roteirista falaram. Também mencionaram que a cena do trem, do nascimento do bebê, vai ser abordada novamente na sequência, vão trazer mais explicações sobre esse rolê de mãe e filho, sobre conexões. Então é um filme que tá trazendo muito sobre família, sobre linhagem de sangue, e a gente vai ver isso na sequência. E a violência humana também vai estar presente, deixando claro que o segundo filme vai ser muito mais brutal do que esse primeiro. Então eu quero muito ver o que eles estão guardando pra gente, porque ele mencionou que o trauma que a gente carrega do nosso passado molda quem a gente é no presente, e isso vai ser algo muito abordado no Jimmy, porque ele teve o trauma lá do pai dele morrer. Então, nossa, o que vai acontecer nessa sequência? Estou empolgado. E uma coisa também é certa, gente, falaram que o Cillian Murphy, que interpretou o personagem Jim lá no primeiro filme de Extermínio, vai voltar na sequência. Então vamos ver onde vão colocar ele, onde vão encaixar ele nessa história. Mas me conta aí, vocês estão empolgados pra Extermínio? Mas me conta aí, o que vocês acharam de Extermínio a Evolução? Gostaram do filme? Esperavam mais dele? Coloca tudo nos comentários. Não esquece de me contar o que vocês esperam da sequência. Se assistir até esse ponto do vídeo, coloca uma cruz nos comentários pra representar a cruz do Jimmy. Eu fico por aqui, gente. Um grande beijo e tchau.